Olá, amigos e amigas, é muito bom estar aqui, conversar com todos, aqui do canal do Edu Luna, porque o Brasil passa por uma situação de conflito, de tapas, de beijos, entre os poderes, mas isso tirou do sério o Supremo Tribunal Federal, que nesses dias agiu com muita veemência contra o gabinete do ódio, fazendo algumas buscas e apreensões em pessoas ligadas ao gabinete do ódio em Brasília, as chamadas fake news. Então, o Brasil atravessa esse momento em plena pandemia, com essas questões políticas mal resolvidas pelo governo federal, um conflito entre as instituições dos dois outros poderes, do executivo e do legislativo, onde em todo momento existe ameaça contra esses poderes. E isso não é de agora, isso já vem há mais tempo, desde o ano da eleição, que o filho do presidente da República disse que poderia, com um cabo e um soldado, fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, sempre as ameaças foi do governo, do Poder Executivo, do Presidente da República, e agora, neste momento, ele se vitimiza dizendo que estão perseguindo ele. É claro que não é isso, é mais uma fake news do presidente para se defender contra o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que no meu modo de ver, vem sendo leniente com tudo o que está acontecendo com o país, é culpado em muitas das coisas que foram deixadas acontecer, não foram blecadas na hora correta, porque não age em cima da justiça, da Constituição. A justiça não consegue colocar em prática aquilo que a Constituição prega nas suas entrelinhas, Então, tudo isso tem um problema de ações erradas por parte dos poderes. O poder judiciário, que era para manter a ordem constitucional vigente, deixou lá para trás e baixou os olhos para certas situações e chega nesse descontrole, neste momento, onde há um conflito já de agressões verbais diante dos poderes constituído, principalmente o poder executivo atacando os outros poderes e fazendo também pedido para seus grupos de seguidores vá enfrentar de frente o Congresso Nacional, de frente o Supremo, com pessoas fazendo menções a armas, a morte, que tem que ser fuzilado os ministros do Supremo, tem que ter pena de morte para esse pessoal. Então, é desta forma que o país está suportando certas situações, e com tudo isso que eu acabo de lembrar de falar aqui,
o país padece com o coronavírus. Muita gente perdendo seus entes queridos e o país fica vendo essa fanfarra político-judicial sem nenhuma razão de ser. Um presidente que não tem caráter, que não consegue fechar a boca um dia sequer, todo dia falando bobagem, criando um problema para o país, não só internamente, como na questão da política externa, né? O país vai perder muito com isso. Nós precisamos de parceiros comerciais, e os principais parceiros comerciais no Brasil estão se afastando. Até aquele mesmo parceiro que ele endeusa, que ele idolatra, que ele beija a bandeira, né, já começa a olhar de serpente, né, um olhar muito duvidoso com o caráter daquele que está na presidência da República. Os Estados Unidos que eu estou falando é os mesmos Estados Unidos que fecha os aeroportos para naves brasileiras. Quer dizer, quem quiser ir pelos Estados Unidos tem que fazer uma curva danada, né? Acho que tem que ir para a Europa para depois pegar um avião para ir para Nova York ou alguma cidade da Califórnia. E está feio a coisa no Brasil. O Brasil se tornará logo o epicentro de toda essa loucura, né? Essa coisa, a gente com essa praga que o mundo recebeu aí, né? E se fala que é desde agosto que começou a aparecer o coronavírus. Então, e nós temos um problema maior, né? Nós temos uma praga, né, que está matando muita gente, que é o coronavírus, mas tem outra praga que não liga para o país, não se preocupa em resolver para amenizar esta quantidade de morte que está tendo no Brasil. Só hoje, né? Só hoje mais de 1.000 pessoas morreram. Foi um novo recorde. O Brasil registrou mais de 26 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Estou falando isso na quinta-feira, aqui, à noite, quer dizer, da quarta para a quinta, do dia 27 para o dia 28, morreram 1.156 pessoas decorrente da doença. No total, hoje já de 26.754 vítimas fatais. Isso é um boletim do Ministério da Saúde, né? E esses números chegam no momento em que alguns estados começam a discutir medidas de flexibilizar o isolamento social e a reabertura de setores da economia. Aí não dá para você compreender o que faz os governadores, os prefeitos, no momento que começa a se tornar mais grave. Quer dizer, na semana passada se morria 750, 800. Essa semana ficou na média de 1.000. A tendência
pelo que está acontecendo, é que vai aumentar, né? A quantidade de mortes por dia. Isso significa que a estrutura da saúde pública já não dá mais conta, né? O povo não foi orientado, quer dizer, até foi orientado, mas fica nessa situação difícil de sobrevivência, e nessa dificuldade de sobrevivência não dá para ficar em casa, né? Aí vai arriscando a sua vida, vai ao mesmo tempo proliferando a doença, a população está andando para cima e para baixo. Logo, logo nós temos agora 450 mil casos, né? Nós passamos de 450 mil casos. Isso significa que daqui a 10, 15 dias, pelas contas que eu fiz anteriormente aqui, que nós vamos ter 1 milhão de casos no Brasil, né? Porque é geométrico. Se você aumentando, está dobrando, a cada 10 dias está dobrando a quantidade de mortos, de casos, de infectados também. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. A política na loucura que está aí, presidente Bolsonaro brigando com os governadores, com o Congresso e com o Supremo Tribunal Federal. E hoje à noite, isso foi de manhã, hoje à noite já pedindo desculpa, querendo pacificar, mas parece que ele já perdeu essa chance de se orientar no governo. Eu acho que ninguém mais acredita nele, né, esses dois poderes. O presidente do Senado foi chamado pelos outros senadores que não tem mais conversa. Então fica difícil a situação do Bolsonaro. O Bolsonaro procurou tudo isso. Eu não sei qual a intenção para chegar nesse limite de falta de consenso com os poderes, sabendo que isso ia prejudicar o seu mandato, e que vai prejudicar o seu mandato. Já prejudica porque ele cai, né? Todos os índices mostram, todas as pesquisas que estão aparecendo aí, mostra que ele teve queda. Aquela fatídica reunião com seu ministro, em que o Moro denunciou, mostrou claramente a cara do governo. E ele chegou na entrevista hoje dizendo que está trabalhando, procurando organizar. Mas como? Tem uma reunião daquele porte, com todo o staff do governo federal, com todos os ministros, presidente dos bancos, das principais autarquias do país, estava na reunião e nada se conversou. Foi 4 horas de reunião de baixaria, de nada de resultado, nada de análise da conjuntura econômica, da conjuntura da questão da saúde. Nada foi debatido numa reunião ministerial. Foi apenas baixaria, ataques, e ele vem dizer que vem há muito tempo trabalhando, eu não sei como é, e falam que as reuniões, essa dali parece que é a 8ª reunião, 10ª reunião, um negócio assim, que é quase tudo desse nível de conversa.
né? Quer dizer, as primeiras não, mas de uns 6 meses para cá é só nesse tom a conversa. É daquele tipo de botiquim ali, a pior espécie de pessoas. Eu acho que nem em botiquim eu tenho até que respeitar os botiquim aí, porque tem tanto papo gostoso quando você para num botiquim de debate. Eu pelo menos eu sempre andei em alguns, e por muito tempo aí bebendo com os amigos, e a conversa é boa, mas ali é coisa de baixaria mesmo. E o país não pode suportar um negócio desse, porque o povo está precisando de que o seu governante, o governante tem que ganhar bem, tem que ter toda a sua estrutura, tem que usar um cartão corporativo para comprar, para não faltar nada para a sua família, para ficar bem, tranquilo, para poder as ideias fluir, trabalhar bem pelo país, pelo povo, mas não, é só bobagem, é só mentira. Passou esse período desde o início dessa pandemia falando em cloroquina toda hora. Uma coisa tão simples de resolver. O remédio, quem vai receitar são os médicos. O médico é quem vai dar a receita. Não era nem para ninguém debater com o Bolsonaro isso. Mas ele puxou o assunto e toda hora falando. E quem quiser comprar tem na farmácia, sabendo que não pode tomar, né? A farmácia só vende com prescrição médica. Então ficou essa briga todinha, esse tempo todo, para quê? Perdendo tempo, tanta coisa para se conversar, para resolver. Quer dizer, é um governo de gente abestada. Só acompanha ainda este governo que está aí gente louca, gente que não tem compreensão de nada. Esse cara não quer discutir o Brasil, não quer debater os problemas nacionais, não quer debater o que pode ser resolvido, não quer trazer ideia, não tem ideia. Na verdade, não tem cultura, não tem ideia nenhuma para trazer o seio do povo brasileiro para dentro desse povão trabalhador, para levar condições de melhoria, condições para gerar emprego, fazer uma política desenvolvimentista. Poxa, ele é tão ligado aos Estados Unidos. Pega lá e vai ler o Roosevelt, que foi um grande presidente dos Estados Unidos. Vai ver o que foi que o Roosevelt fez, principalmente agora nessa depressão que o mundo está vivendo, e o país vai entrar nela com mais força. O Brasil vai sofrer mais, exatamente porque não estamos tendo esse presidente. Esse presidente, no fundo, tem que sair, porque se for para continuar desse jeito, os empresários brasileiros vão quebrar, coisa que nós agora era para estar tranquilo, tá voltando. Se fosse feito com uma coisa honesta, verdadeira, ligando para os governadores, sentando na mesa, o que é que está faltando, tal, é isso que precisa. Paulo Guedes, vem cá, a gente precisa de dinheiro para isso, vamos dar um dinheirinho para o povo, para ele ficar em casa, 2 meses talvez tivesse resolvido, se tivesse feito organizado mesmo. 2 meses, mas não, ficou querendo vender cloroquina, querendo, não sei o que é que
passa na cabeça de um cara que ganhou a eleição, uma coisa tão difícil, um anônimo, porque ele era anônimo para a população, ganhou a eleição, que é uma coisa tão difícil, e vai entregar esse mandato de graça. O cara ganha, é tão difícil ganhar um mandato, fazer o nome. Tem gente aí que já disputou várias vezes, o próprio Ciro Gomes é um. O Lula disputou várias vezes para ganhar, né? Tem outras pessoas que gastaram um dinheirão, Meirelli, conhecido da elite brasileira, foi candidato, gastou milhões e não conseguiu. Quer dizer, é uma coisa tão difícil chegar ao poder. Ele que ganhou os corações do seu jeito. Temos que entender que ele usou um método para chegar aonde chegou na presidência da República. Ele conseguiu aproveitar um momento e entrou no meio aí da direita e ganhou a eleição. É o mérito dele. Se foi com fake news, se foi facada falsa, mas ganhou, né? Então, e está no poder e podendo aproveitar isso da melhor forma possível, arrumar uma assessoria boa, colocar o país, a gente perdendo tempo. Quer dizer, nós estamos fadados aí a perder 4 anos de irresponsabilidade, e mais 3 do Temer, do Eduardo Cunha, que não deixou. Quer dizer, vamos passar uma década perdida. Mas essa década perdida, minha gente, tem vários culpados. Essa década perdida começa em 2016 de forma real, mas ela já vem sendo trabalhada desde 2010, né? Foi uma desconstrução do país contra o governo que estava instalado, que estava fazendo algumas políticas, nem estava fazendo grandes coisas, mas os outros governos passados não fizeram, e nem esse governo, o futuro, vão fazer o que o governo Lula e Dilma fez. Foram muito fracos, não atingiram a população, a maior parte, né? E também a Polícia Federal não foi perseguida, não perseguiu ninguém, não teve comunismo. E o diabo é quem está acreditando que teve comunismo no governo do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, começa tudo a ser compreendido de que os nossos colegas da mídia, Rede Globo, do Grupo Globo, do Grupo Folha, do Grupo Estadão, são um dos principais responsáveis por essa situação que o país atravessa. Essa turma aí deveria pedir desculpa, deveria passar o ano pedindo desculpa à população brasileira por ter inventado muita história errada, ter dado cobertura a certos momentos da vida nacional de forma errada, buscando ter só um lado. E outra coisa, a grande parte de briga que o Bolsonaro faz, eu não estou nem aí, que é fechar a Globo, meter o pau na Folha de São Paulo, no Estadão. Isso daí para mim
eu bato a palma para ele, né? De respeitar um pouco a imprensa, também bato palma para ele. Alguns colunistas bato palma para ele, porque tudo que está acontecendo dessa coisa fascista tupiniquim, esse fascistoide que foi regrado por esses meios de comunicação e que agora sente na pele o que é um grupo de políticos que estão no poder, que chegaram ao poder e não fizeram em nenhum momento essa briga com a imprensa. Na verdade, foram até covardes por aceitar um monte de coisas que a imprensa colocou e implantou contra eles. Então, o Brasil sofrendo as suas angústias, né? Alguns recebendo seu bumerangue, né? Que é bem feito, e o mundo tem que ter uma compreensão. Mas o mais belo desses dias foi a notícia do empresário cearense, né, da Aço Cearense, pagou um editorial na Folha de São Paulo, né, e nessa editorial dizendo que o Brasil, política econômica brasileira, está toda fora do contexto, né? Então, é assim que as coisas começam a acontecer. No Brasil, um Brasil todo cheio de problemas, um Brasil todo cheio de dificuldades, né? O povo, mas esses meios de comunicação foram covardes com o povo brasileiro, totalmente covarde. Não merece respeito das forças democráticas desse país. Eu acho que essa turma que elegeu o Bolsonaro tem que continuar analisando que essa turma não é boa, mesmo esse meio de comunicação. E é isso, pessoal. É um comentário sobre o dia da notícia, é um comentário em cima da notícia do dia, tá? Valeu aí, pessoal. E amanhã a gente vai ficar comentando também o assunto do dia de amanhã. 30 minutos de comentário já tá bom demais para você com os principais assuntos da política e de alguma coisa tão importante que aconteça na vida do povo brasileiro, né? Do povo sofrido, trabalhador e muito tranquilo, muito, e humilde até demais. Valeu, pessoal.